aqui. A gente tem que ser, a gente tem que o que que a gente faz, né? O que que nós temos que fazer, na verdade? Nós ouvimos as orientações e checamos ao nosso redor para ver se funciona ou não. Isso é pesquisa, tá? Então, isso é colocar em prática o conhecimento. Senão, a gente fica ouvindo, 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 e durante o dia, a nossa vida no dia a dia, não, aquilo lá é outra coisa, é a religião que eu pratico, isso aqui é a minha vida. Esse separatismo, ele é muito infantil, entendeu? Nós temos que pegar o conhecimento e colocar em prática para ver se funciona, tá? Então, o verso está dizendo o seguinte: aqueles que conseguem se restringir dos sentidos. O sentido mais prático desse verso é aquele que não é dependente dos objetos do sentido. Não é que ele não faz uso, ou não é que ele não desfruta, ou não é que ele não interage. É só que ele não é obcecado, compulsivo, enlouquecido, lesado em relação aos objetos dos sentidos. Só isso. Ter controle, domínio de si mesmo sobre os objetos dos sentidos. Em tudo. No sexo, na hora de comer, na hora de, sabe, entende? De se relacionar com as pessoas, na hora de acumular bens. Quer dizer, a gente faz o que pode, né? Mas nós temos que continuar fazendo, porque isso significa autocontrole, autodisciplina. Como se diz, né, que as leis são feitas para favorecer a paz e a felicidade das pessoas, e não para oprimi-las ou escravizá-las. Da mesma forma, o dinheiro é para servir, ok? É a pessoa, e não a pessoa ficar dependente e ser um servo dos objetos que ela tem, né? Então, assim, essa noção de bom senso é que nos dá a paz, porque nós podemos ter os objetos e, ao mesmo tempo, ter a paz, as duas coisas, simultaneamente. Mas se você se entrega aos objetos, você perde a paz. Isso não é inteligente. Disciplina é liberdade. Compaixão é ter coragem. Não foi cantado isso daí, Tiandra? Não é assim? Como é que é mesmo o refrão? É do Renato Russo, né? Compaixão é ter coragem. Algo assim. Disciplina Disciplina. é liberdade, né? Sim. Ou seja, a autodisciplina é ser livre para você poder viver a vida plenamente, com satisfação, porém, né, com autocontrole. Então, esse é o primeiro mantra que eu acho que essa é uma orientação bem, assim, digamos, né, necessária e básica para qualquer pessoa que quer ter paz. Autoequilíbrio é necessário, primeiramente. Agora, o segundo mantra, ele está dizendo que qual é o comportamento daqueles que estão, sabe, conscientes do sentido objetivo da vida, ok? Qual é a orientação que se dá aí? Ele está falando o seguinte: aquilo que é noite para as pessoas em geral é a hora de despertar para o sábio, para aquele que pensa. Ou seja, é dito que os tolos correm, pulam alegremente naqueles locais onde os santos temem pisar, onde os sábios pisam com muito cautela, os tolos pulam alegremente. Eles fazem o contrário, né? Então, aquilo que é dia para as pessoas comuns é noite para um sábio introspectivo. Porque os valores são diferentes. Os valores para a pessoa comum, para a alma condicionada, que está destinada ao renascer, ao renascimento, é os objetos dos sentidos. Eles são chamados godaças. Godaças significa aqueles que servem aos sentidos, aqueles que são escravos dos sentidos. Ou seja, aqueles que são egocêntricos e, portanto, escravos dos sentidos. Eles estão sempre tentando satisfazer os próprios sentidos e o próprio egoísmo. Então, eles são escravos disso daí. E tem os goswamis, aqueles que controlam os sentidos, aqueles que são disciplinados e aqueles cuja energia é depositada na transcendência, na evolução, no progresso. A energia é canalizada para progredir e não para regredir ou renascer. Como Jesus, certa vez, disse, né? Ele foi abordado por um rapaz e foi perguntado para ele: mas, mestre,
eu gostaria de acompanhar você, pode? É possível? Então Jesus disse, venha, me acompanhe. E o jovem teria dito para ele, mas aguarde só um pouquinho, porque o meu parente morreu lá e tal, e eu vou lá para dar uma atenção a esse assunto. E Jesus teria dito, bom, eu estou de partida, se você quiser vir comigo, venha. Do contrário, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Né? Então, o que ele estava dizendo ali? As pessoas com a vida comum voltada especificamente para os seus egocentrismos, para o seu, vamos dizer, seu modus operandi naquele contexto, elas estarão destinadas a morrer, é uma questão de tempo. E se você se envolve nisso daí, você é no mesmo esquema. Né? Ele dizia isso daí. Então, também, eventualmente, era dito que aqueles que colocam o seu coração nos tesouros da terra perderão o reino de Deus. E do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder, né, a alma? Ou seja, aqueles que estão com a consciência presa ao ciclo do samsara, que é os repetidos nascimentos e mortes, farão de tudo pelos seus objetos conquistados, os seus tesouros, conquistas mundanas ou materiais. E esses perderão as duas coisas. Perderão os objetos, porque os faraós estão aí de prova de que não deu certo o sistema de criar mecanismos de segurança para guardar os objetos. Hoje em dia está todo mundo descobrindo tudo, né? Porque tem sistema de satélite, de scanner. Ah, tem um tesouro ali, vamos lá, abre, pega logo, antes que outro pega. Está todo mundo pegando os tesouros do faraó. E tem museus, está tudo, e o faraó ficou sem nada, né? De repente tem alguma coisa mais escondida lá. Mas a qualquer momento eles vão acabar achando tudo, que a tecnologia, né? Está descobrindo tudo. Quer dizer, não dá certo, entendeu? No final das contas, não dá certo, entende? Sabe, vai ficar tudo nas mãos de outras pessoas. Nós vamos perder esses objetos aí, não nos pertencem, entende? E porque o nosso coração e a nossa mente está voltada para os objetos externos, nós acabamos também perdendo o grande tesouro da nossa herança espiritual enquanto almas, que é a ascensão ao mundo dos vivos. Como Krishna diz, aqueles que alcançam essa minha morada, que é plena, que é rica, que é opulenta, que é cheia de satisfação, saúde, bem-aventurança, sabe? É plena de felicidade, movimento, que não é iluminada pelo sol, que é auto-iluminada, auto-refulgente, bem-aventurada, aqueles que alcançam essa minha morada, jamais retornam ao mundo dos mortos. Que é o que Krishna diz, entendeu? Então, a visão daqueles que estão buscando, assim, tornar a sua existência um sucesso, vai numa direção. E aqueles que não entenderam o sentido da existência ainda, vai em outra. Por isso que aquilo que é uma direção para as pessoas comuns, é outra para os sábios. Aquilo que é outra direção para as pessoas comuns, é outra. Então, é assim, é uma direção contrária. É na contramão. Isso é a verdadeira anarquia. Isso é um verdadeiro, vamos dizer assim, é uma rebelião ao condicionamento, à prisão, né? Os sábios são aqueles que realmente são anárquicos, de fato. Por quê? Porque eles rejeitam todo tipo de aprisionamento, todo tipo de condicionamento, todo tipo de, sabe, de domínio. E simplesmente renunciam a tudo isso daí e transcendem. E deixa as celas disponíveis para aqueles que estão acostumados à prisão. Para aqueles que gostam de ser rebeldes, anárquicos, contra o governo, simplesmente basta abandonar esse mundo e está resolvido. Assim, com um governo, com outro governo, meio, vamos dizer, é como enxugar gelo, né? Ficar enxugando gelo. Você enxuga e depois está molhado de novo. Ok? É mais ou menos isso daí, tá, pessoal? Eu acho que o recado foi dado, né? Os versos estão aí para nos orientar, e aqueles que têm ouvidos, ouça, aqueles que têm olhos, vejam, e aqueles que estão vivos, vivam para a vida eterna. Essa é a mensagem. O problema é que a gente não sabe, que é isso? Mas como assim? Não, nós temos que entender as orientações, focar a nossa mente, foque, né? Nós temos que focar, porque se a gente não focar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fofocar a vida mundana,
a vida alheia, o dia a dia, e no final nós vamos estar justamente com aqueles dos quais nós fofocamos, ou seja, renascendo na mesma cela junto com eles. Isso pode ser uma experiência desvantajosa no final, né? Às vezes é engraçado, né? A gente pensar como nós somos infantis, né? Na nossa existência, como nós repetimos os mesmos erros constantemente. Mas dessa vez vai dar certo, viu, pessoal? Dessa vez a gente resolve esse problema aí, tá? E vamos, de uma vez por todas, acender, porque, sabe, eu não sei com relação a vocês, mas para mim eu já entendi uma coisa. Basta, já deu o que tinha que dar. Eu espero que vocês não, né, assim, cheguem a esse ponto, porque realmente tem uma hora que a gente tem que, sabe, basta. Ok? Muito bem, então, seguimos adiante. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna.